Catequista e liderança, nós chegamos na etapa 248 da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Estamos no mês de maio e o tema deste mês é a Trilha da Fé. Quem vai nos acompanhar, então, durante todo este mês de maio, e vamos andar, então, juntos nessa trilha, é o catequista Ariel, ele que é catequista aqui da Arquidiocese, da Paróquia da Santíssima Trindade, e que nos acompanhou, né, no mês passado, falando da Casa da Fé, e agora nós vamos caminhar nessa trilha. Ariel, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, mais uma vez. Então, assim, Ariel, só para a gente começar, na etapa passada, na 247, nós falamos um pouquinho ali, né, da trilha da fé. Te pergunto então, Ariel, qual é o conteúdo que marca o início da trilha da fé? Eu lembro que você falou e explicou a questão das cores e tal, então, como é que ele inicia ali na cor verde? Oi, Tayana, também catequistas, lideranças, quem acompanha esta formação da nossa arquidiocese. Sim, no mês de abril, nós trabalhamos com a explicação sobre a Casa da Fé, uma estrutura pedagógica, didática, para que todas as pessoas, catequistas, lideranças, possam explicar essa mudança que a catequese teve nos últimos anos. Quando a gente, nesse mês de maio, está explicando a trilha, é muito importante que cada um de nós tenha sempre, né, esse material que é oferecido pela Arquidiocese, tenha sempre lado a lado o desenho da casa e também a trilha, né, esse material um pouco maior, impresso em A3, a gente fornece na coordenação, é só solicitar, né? Então, quem é catequista precisa ter, de uma forma ou de outra, né? Às vezes as pessoas se acostumam a ter só no celular, mas a gente pode perder, né? É importante ter esse material impresso, físico, para poder acompanhar essa relação das cores. Na base da casa, a parte de baixo da casa, a cor é verde. Então, olhando na trilha, nós temos 2 momentos de cor verde. Especialmente para quem está começando uma turma de catequese este ano, em 2025, nós vamos falar dessa parte aqui de baixo da trilha, onde tem um trecho de cor verde, né? Para ajudar, como você pergunta, Tayana, para ajudar sobre qual é o conteúdo deste tempo, a gente tem que olhar na base da casa. Então tem que fazer essa tarefa, como eu disse, ter lado a lado as duas coisas, né? Como está aparecendo aqui, a casa e a trilha. Tá? Ou seja, a casa tem aqui 4 palavras do lado do anúncio de Jesus Cristo. Com essas palavras aqui, ó: adesão, encontro, comunidade, encantamento. São essas 4 palavras que estão do ladinho de anúncio de Jesus Cristo, que dizem para nós que conteúdos nós temos que apresentar. Ou seja, anote isso que é muito importante. Nesse primeiro momento, nesse primeiro tempo da cor verde, a gente não vai ensinar um conteúdo da doutrina. Nós vamos apresentar, nós vamos anunciar Jesus Cristo. Então, com Jesus Cristo, a gente precisa fazer um encontro. De Jesus Cristo se exige uma adesão, aderir ao que ele propõe a nós. Por Jesus Cristo a gente se encanta. Então, nós catequistas precisamos ter lido muito os 4 evangelhos. Precisamos ter lido muito o livro de Atos dos Apóstolos, que é quando os apóstolos contam tudo aquilo que Jesus fez e que Jesus faz nas nossas vidas. Então, Tayana, para quem nos acompanha, essa cor verde, ele é um tempo, o primeiro tempo é um tempo de anúncio, como o nome já diz. Então, o conteúdo aqui é um conteúdo bíblico, é um conteúdo que deriva da palavra de Deus. Quanto mais intimidade com a palavra, mais nós vamos anunciar Jesus Cristo. E o nosso itinerário na Arquidiocese
traz esse encontro prontinho, não precisamos inventar outra coisa. Ali já está o conteúdo do primeiro tempo da Cor Verde. Ariel, e para aprofundar esses conteúdos, a Arquidiocese, ela fornece algum tipo de um outro subsídio, algum tipo de auxílio para o catequista? Então, Tayana, catequista, liderança. Vou recuperar um conteúdo lá do mês de abril aqui. A nossa Arquidiocese preparou tudo isso nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ou seja, 10 anos atrás. Muitos de nós, catequistas, somos catequistas novos. Nós não estávamos na catequese lá em 2015. Então, você que está nos acompanhando, você pode escrever a palavra aqui embaixo, anúncio. Escreva aqui nos comentários essa palavra anúncio, que a gente vai enviar para você esses 3 materiais que aparecem agora aqui. A Tayana nos perguntou sobre como é possível aprofundar o tempo do anúncio. E a Arquidiocese preparou, organizou esses 3 materiais que vocês estão vendo. Conteúdos do querigma, depois o querigma cristão e ainda o querigma na palavra de Deus. O material primeiro escrito pela irmã Marlene e por mim, um outro material escrito pelo padre Paulo Stipe, que hoje está estudando, e ainda um outro material bíblico escrito pelo professor Celso Loraski. Tayana, esses 3 livros, esses 3 subsídios, eles estão disponíveis na Arquidiocese. Quem escrever a palavra anúncio aqui nos comentários vai receber esse material, é só pedir, escreva uma palavra só, anúncio, que a gente vai poder fornecer esse material para vocês. E eu quero explicar aqui, Tayana, no primeiro livreto que nós mostramos, existem 5 frases que, se nós conseguirmos gravar, estas 5 frases explicam o que é que nós temos que mostrar nesse primeiro tempo no anúncio de Jesus Cristo. Essas 5 frases, elas resumem muito o querigma. Elas resumem, eu falei, né? Se elas resumem, significa que nós temos que destrinchar, aprofundar. E é isso que esses 3 livretos ajudam a gente, a aprofundar essas 5 frases. A primeira frase é a seguinte: Deus Pai Criador. Então, o primeiro assunto do querigma é nós anunciarmos, é nós recuperarmos esse conteúdo, esse ensino da nossa igreja, que Deus é Pai e cria todas as coisas, e cria para todas as pessoas. Então, pensarmos nessa maneira alargada da fé, de que todos nós somos filhos. Todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, porque Deus é Pai, nos criou e criou tudo que nos rodeia, a criação, os animais, tudo que está ao nosso redor é sinal da criação, é sinal dessa presença divina. A segunda frase é encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o mistério da encarnação. Essa verdade de fé que diz para nós, Deus quis ser homem, Deus quis se fazer homem para nos comunicar, para dizer para nós o que é a realidade divina. Então, esta é a segunda frase, o segundo conteúdo do anúncio de Jesus Cristo. A terceira frase é morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a centralidade do querigma, o mistério pascal, morte e ressurreição de Jesus. Então, neste conteúdo, nós precisamos nos demorar mais, ler mais, e esses 3 subsídios que nós mostramos vão ajudar nisso. A quarta frase é Espírito Santo, amor entre o Pai e o Filho. Ou seja, a outra verdade de fé que nós temos que anunciar na Cor Verde é sobre a presença do Espírito Santo, que está em nós somos templo do Espírito Santo, mas também
esse Espírito que está presente no mundo todo e que continua a obra criadora de Deus e santifica a igreja. A última frase, a quinta frase, é comunidade de fé, lugar do ressuscitado. Ou seja, a gente chega no momento de anunciar para as famílias e para os catequizandos que a comunidade, o ser igreja, a vida em comunidade é a maneira que a gente tem para testemunhar a fé. Então, nós temos 5 frases importantes, né, que nós vamos estudar nesses livretos, e se você escrever aqui a palavra anúncio, nós vamos mandar para você esses materiais. Então vamos lá, só para ver se eu anotei direitinho. Deus Pai Criador, encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo, amor entre o Pai e o Filho, e comunidade de fé, lugar do ressuscitado. Exato. São as 5 frases que são conteúdo nesta cor verde, o primeiro tem. Tá. Então, ainda falando dessa cor verde, Ariel, além de aprender os conteúdos, então qual a ligação com a parte celebrativa da fé neste momento em que estamos ali na cor verde? Pois bem, quando a gente fala da dimensão, da parte celebrativa da fé, nós saímos do ensino, ou seja, daquela maneira tradicional de fazer catequese, que é ensinar, falar, né? E essa parte celebrativa exige muito do quê? Da dimensão silenciosa da fé, da dimensão espiritual, que é o quê? A gente participar das celebrações de maneira assídua, ou seja, todo esse primeiro tempo exige de nós frequentar a comunidade, frequentar as celebrações, para a gente perceber com os catequizandos como que aceitar, acolher esta fé em Jesus Cristo. Então, em todas as celebrações, nós temos o anúncio da palavra de Deus. E é nesse anúncio que nós também acolhemos e vamos aprofundando essas 5 frases que nós acabamos de dizer. E aí, Tayana, é muito importante você que tem a trilha na mão, e na trilha, depois que acaba a cor verde, a gente consegue ver aqui, ó, esta celebração, chamada celebração de admissão. Essa celebração de admissão é o momento em que a gente entrega a cruz para os catequizandos. Ou seja, nós aprofundamos aquelas 5 frases durante 8 encontros com eles, e chega um momento em que a gente celebra essas 5 frases. Como que a gente celebra? A gente resume num único símbolo, a gente resume em algo visual, a cruz, aquilo que são as verdades da nossa fé. Na cruz, Jesus deu a sua vida por nós, mas a nossa fé não para na cruz. Estamos também vivendo o tempo da ressurreição. Então, nós temos as nossas cruzes, temos os momentos de cruz, mas o que nos espera é a ressurreição final. Então, nesse momento, na cor verde, nós vamos encerrá-lo com a celebração de admissão. Por isso que todo o conteúdo da iniciação à vida cristã chega em um momento ápice de alguma celebração. Então, a cor verde nos encaminha para a celebração de admissão. Ariel, deixa eu te fazer uma perguntinha antes de a gente finalizar essa etapa. Essa trilha, né, ela tem um tamanho bem bacana e tal. O catequista, ele pode colocar, por exemplo, na parede da sala da catequese e ir fazendo com as crianças o movimento, por exemplo, de evoluindo, né, dando cada passo. As crianças podem ter acesso a essa trilha, por exemplo, para eles acompanharem o passo a passo? É muito importante que sim. Né? Se a gente mostra para os catequizandos o que é que nos espera, a gente cria esse clima de expectativa, a gente mostra para eles que a catequese é essa arte de mostrar que outras coisas futuras nos esperam. Então, Tayana, é muito importante. Se eu sou um catequista de uma turma nova, eu recebo essa trilha da minha coordenação. Se você não sabe o que é a trilha, escreva aqui também que a gente chega com a trilha até você, mas coloca lá na parede toda a trilha e você vai marcando o X por onde nós já passamos.
Então você vai assinalando na cor verde cada encontro do itinerário, até que você faça 8 vezes o X ali. São 8 encontros. Quando chegar no momento da celebração de admissão, entregamos a cruz para eles, assinala lá também com o X. Nós chegamos na celebração. E depois vai ser o momento da cor laranja, o momento da catequese. Então, sim, é muito importante que essa trilha esteja na sala de catequese. Tá joia, então, Ariel. Nós agradecemos, então, mais uma vez a sua participação aqui conosco nesta etapa. Te esperamos, então, na semana que vem. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da leitura orante da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Terceiro domingo da Páscoa. Prepare o ambiente para a oração com Bíblia, crucifixo, vela acesa e uma rede. Convido você então a ler com muita atenção o texto bíblico, identificar os personagens que estão presentes neste evangelho e, com a ajuda do texto, responda: quem estava junto quando Simão Pedro disse: "Vou pescar"? Quem reconheceu Jesus? E qual foi o último pedido de Jesus a Pedro? O evangelho de hoje nos leva à praia de Tiberíades, onde os discípulos, talvez um pouco perdidos após a intensidade da ressurreição, voltam ao que conheciam, a pesca. Mas a noite é infrutífera, um espelho de como, por vezes, nós sentimos vazios, apesar de todo o nosso esforço. Então, a luz da manhã revela uma figura na praia. É Jesus. A princípio, eles não o reconhecem, mas sua instrução simples: lançai a rede à direita. Traz uma pesca milagrosa. Pedro, impetuoso como sempre, ao ouvir que é o Senhor, lança-se ao mar, ansioso para estar com ele. Na praia, um fogo acolhedor e o pão e peixe já preparados o aguardam. Jesus, o Mestre ressuscitado, serve seus discípulos, um gesto de profunda comunhão e cuidado. O coração desta passagem reside no diálogo entre Jesus e Pedro. Por 3 vezes Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Cada sim de Pedro é uma reafirmação de seu amor, uma cura para as feridas da negação da paixão. E a cada resposta, Jesus confia a Pedro uma missão essencial: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Amar Jesus se traduz em cuidar do seu rebanho, em servir a comunidade de fé. Convido você a sublinhar o versículo 19 e meditá-lo durante toda esta semana. Agora, juntos, façamos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.